Fala pessoal, nesse episódio eu vou revelar para vocês o grande segredo para você conseguir faturar mais de 10 mil reais sendo gestor de tráfego para negócio local. E o grande segredo não é ser um bom gestor de tráfego. Então fique até o final desse vídeo e você vai entender com complexidade e profundidade essa aula. Sejam bem-vindos ao bloco Revelando o Mapa dos 10K. Então nesse bloco eu conto para vocês grandes segredos da minha urgência que fez eu faturar mais de 10 mil reais. E o maior objetivo desse bloco é compartilhar segredos e dicas muito importantes que vários gestores de tráfego deixam passar despercebido. Prazer, eu sou o Wallace Flores e nesse vídeo eu vou ensinar o pilar mais importante para você faturar mais de 10 mil reais. Então fica até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que todo o processo de construção, todo o processo de exercício e no final eu vou entregar para você um exercício para você sair e já começar a aplicar. Antes de mais nada, eu quero começar a fazer uma oração bem rápida com vocês. Pai, obrigado por cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que o Senhor possa abrir o entendimento dessas pessoas, que possa penetrar e possa frutificar na vida de todos que estão assistindo. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente? Bora lá então. Então, acho que é o primeiro grande questionamento que nós precisamos fazer. Se existe, qual é o grande pilar que uma urgência pode ter e carregar para faturar mais de 10 mil reais? Então, existe sim um pilar. E esse pilar, gente, não é ser um bom gestor de tráfego. Esse pilar não é conhecer todas as ferramentas como gestores de tráfego. Só que antes de eu revelar esse pilar para vocês, nós precisamos entender o que é uma agência e o que é uma urgência. Uma urgência é quando você faz todos os serviços sozinhos de uma agência. Então você faz os design, você faz o tráfego, a prospecção e a venda. Então, para a urgência, existe um pilar muito importante. Porque quando a gente vai falar de agência, existem funcionários que têm uma responsabilidade em cada área. Então, como que funciona em uma agência? Numa agência ali tem um cara que só faz design, numa agência tem um cara que só faz copy, numa agência tem um cara que só prospecta, numa agência tem um cara que só faz gestão de tráfego. Então, organizado por departamentos. E automaticamente, cada um fazendo a sua função com responsabilidade e eficácia, o resultado aparece. Só que na urgência, que é o que eu ensino aqui para vocês, você precisa fazer tudo. Então você precisa fazer design, copy, tráfego, prospecção, vendas. E se você fosse escolher uma dessas, qual que você escolheria para você conseguir faturar mais de 10 mil reais? Existe uma teoria que se chama teoria de Pareto. Por que eu quero trazer essa teoria para vocês? Que quando eu aprendi ela, todas as funções, todo o serviço que eu faço, eu começo a questionar o que realmente é mais importante. Então, o que realmente é mais importante para você conseguir ganhar muito dinheiro como urgência, para você depois passar por um processo de transição para a agência, caso seja do seu interesse. E aí na teoria de Pareto, eles vão falar da teoria de 80-20. Então, dentro da teoria, ele diz que 80% dos nossos resultados resultam de 20% das nossas causas. Basicamente, 20% do que nós fazemos gera 80% dos nossos resultados. E o que é os nossos 20% aí dentro da nossa urgência? Que é o mais importante dentro da nossa urgência. Será que é fazer design? Será que quando eu faço mais artes, bastante artes para vários clientes, eu consigo cobrar mais caro? Eu consigo ter mais clientes? Eu consigo chegar a 10 mil reais? O que você acha? Você acha que se você fosse um excelente gestor de tráfego, você conhecesse várias ferramentas, você iria conseguir estar faturando 10 mil reais? Se você tivesse somente a habilidade de gestão de tráfego, você acha que você, como um excelente gestor de tráfego, o melhor gestor de tráfego na sua cidade, você acha que você faturaria mais de 10 mil reais? Você acha que você, como copywriter, só fazendo as copies, você acha que você faturaria mais de 10 mil reais? E se você fosse um cara muito bom em prospectar e um cara muito bom em vendas, você acha que você faturaria 10 mil reais? Dessas 4 opções que eu te dei, qual das opções que você acredita e você pensa que chega mais próximo de você conseguir escalar e ganhar bastante dinheiro? Olha, eu já conheço bons gestores de tráfego, conheço ótimas pessoas no requisito de design, no quesito de social media, e a maioria dessas pessoas são bons somente em uma área e esquecem a área principal, que é a apresentação do seu serviço.
Não adianta você ser o melhor gestor de tráfego da sua cidade se você não sabe apresentar e vender o seu serviço. Não adianta você ser o melhor social media da sua cidade se você não sabe prospectar, se você não sabe chegar, encontrar os clientes certos. É basicamente você ter um dom e você ter um talento. Só que esse dom e esse talento ele nunca pode ser colocado em prática porque você não consegue alcançar as pessoas, os ambientes que esse dom e esse talento pode ser apresentado. E talvez, e é bem provável, que você conheça bastante pessoas que são apaixonadas por estudar cada vez mais e se aprofundar cada vez mais como gestor de tráfego, como social media e design. Só que de nada disso vai adiantar se você não tiver um conhecimento básico de prospecção e de vendas. Então, para mim, os 20% para você conseguir escalar sua agência e passar por um processo de transição para a agência é você saber prospectar e você saber vender. Você ter uma prospecção contínua e você ter técnicas claras de venda, um método de venda, que a gente apresenta muito isso no método de urgência 10K, que ensina várias formas de você prospectar, várias formas de você alcançar esses clientes. Isso é muito importante, porque de nada adianta você ser um excelente gestor de tráfego, você ser um ótimo social media, se você não sabe prospectar os clientes certos, se você não sabe na hora da prospecção, na hora da reunião, fazer a venda da forma certa. E o que mais tem no mercado hoje em dia são gestores de tráfegos excelentes, sem trabalho, sem emprego. São outros departamentos, vários engenheiros, várias pessoas aí, não somente no marketing digital, espalhados aí para o mundo, que muitas das vezes estão trabalhando como Uber, muitas das vezes estão fazendo aí bicos, porque são muito bons na área, iriam conseguir desenvolver muito bem, só que na hora de apresentar, na hora de se apresentar, na hora de vender o seu currículo, na hora de vender o seu trabalho, são péssimos. Porque a escola nunca nos ensinou isso. E nesse vídeo, o meu maior objetivo é mostrar para vocês que de nada adianta se você não souber prospectar, se você não souber vender. Isso é necessário. De nada adianta você ser o top 1 como gestor de tráfego se você for péssimo em prospecção, se você for horrível em vendas. E aí algumas pessoas, não, mas se eu for o top 1 as pessoas vão me procurar automático. Nunca as pessoas vão te procurar porque essas pessoas nem vão te conhecer. Porque se você não está se apresentando, se você não está se mostrando para o mercado, as pessoas não vão te conhecer. E essa é a grande diferença de gestores de tráfego para negócios locais, que trabalham para negócios físicos, que estão faturando aí R$2.000, R$3.000, e gestores de tráfego como o nosso, como a NewClick, que está faturando acima de R$10.000. É que esses gestores de tráfego muitas das vezes são excelentes, são muito bons, só que existe uma grande deficiência dentro da empresa, dentro da urgência deles, que é zero vendas e zero prospecção. O que nós conhecemos bastante são gestores de tráfego desempregados ou gestores de tráfego que estão ganhando um salário mínimo de R$1.200. E sabe, o maior culpado, a pessoa que tem mais culpa nisso não é o mercado, não são os clientes, é você mesmo que não sabe prospectar, você mesmo que não sabe vender. Então, qual que é a grande diferença desses gestores de tráfego que estão ganhando R$3.000 e gestores de tráfego que estão ganhando acima de R$10.000, trabalhando com negócios locais, trabalhando com negócios físicos, sendo uma urgência? A grande diferença é que esses caras que estão ganhando mais de R$10.000, eles entenderam os 20% que faz uma urgência crescer e passar por um processo de transição. E esses 20% não é você assistir mais 10 cursos de gestor de tráfego. Não é você se aprofundar mais em design, mas sim você ter um bom conhecimento em prospecção e vendas. E nesse vídeo nós vamos entender qual que é a forma certa, se existe uma forma correta, como eu consigo mudar meu mindset, como eu consigo escalar a minha urgência, como eu consigo entender que minha urgência precisa crescer e o único método dela crescer é eu vendendo. E já ficou claro para vocês que o mais importante de tudo isso é saber prospectar. Porque se você não sabe prospectar, você não tem oportunidade de vender. Então o mais importante para você conseguir faturar mais de R$10.000 dentro da sua agência não é você ser um top 1 como gestor de tráfego, e sim você saber prospectar esses clientes, sim você saber alcançar essas pessoas da forma correta. E quando você entende que o pilar mais importante dentro de uma urgência é prospecção, uma chave começa a ser virada dentro da empresa. E essa chave é você olhar para as oportunidades, você olhar como que você consegue alcançar os nichos que você vai trabalhar. Se você não faz isso hoje, você precisa parar e começar a pensar
e principalmente agir em cima dessas áreas. Porque se a sua empresa não está vendendo, se a sua empresa não está prospectando, a sua empresa está próxima à falência. Isso é claro. O que faz uma empresa hoje continuar batendo, continuar em movimento, que é o coração da empresa, são vendas. E o que mais tem hoje são gestores de tráfego que ficam atrás da mesa com medo, porque tem medo da rejeição, porque tem medo de tomar um não para o cliente, tem medo de prospectar e perder tempo, não confia, não tem governo. Isso é o que mais tem. Gestores de tráfegos medrosos. E se você é um gestor de tráfego medroso, você precisa quebrar isso agora. E você precisa colocar a cara. Alguns de vocês vão ficar, mas como que eu quebro o meu medo? Como que eu quebro a minha vergonha? É simples. Um dia um cara chegou pra mim e falou assim: Wallace, eu queria ter a sua habilidade de fazer stories, fazer live. Na época eu fazia live no ramo automotivo. Então eu ficava 1 hora conversando com o pessoal e etc. Que live é ao vivo, né? E eu conversava com a turma, fazia venda de carro ao vivo e etc. Para alguns era um dom, para outros eu era muito bom e eu já nasci com esse dom, eu era o cara. Mas, gente, a realidade é que eu simplesmente agi, simplesmente coloquei a cara. E aí esse cara, ele perguntou: Wallace, como que eu tenho esse dom? Como eu tenho essa habilidade? Como eu desenvolvo isso? O que eu faço? Eu queria ter essa facilidade para falar em stories, falar em live, falar com o público. Eu queria realmente dar treinamento, etc. Como que eu faço? Me ensina, me treina. Eu falei: cara, eu vou revelar para você e agora eu vou revelar para vocês. Talvez o mais importante, sabe? A pílula que eu tomei que mudou o meu jogo em apresentação, em vendas. Aquilo que realmente virou uma chave na minha cabeça. E eu falei para ele: ó, se você fazer isso, se você seguir isso, você não precisa se preocupar com mais nada. Você vai começar a gravar stories de qualidade, você vai começar a se apresentar com qualidade, com firmeza, sem gaguejar e sem ficar com medo. Só precisa seguir isso. A fórmula é o seguinte: você vai pegar 30 dias consecutivos, vai gravar 10 vídeos, acho que na época era 10 vídeos, no Stories. Vai fazer na semana 3 lives e até no final do mês você vai ver que você melhorou 100%. Ele falou: Wallace, mas eu queria uma forma de, sabe, um passo a passo. Cara, o passo a passo é você colocar a cara. Pra você vencer a sua vergonha, pra você vencer o seu medo, não existe outro caminho não, mano. Não existe outro hackzinho não, é você meter a cara mesmo. O problema é que a gente gourmetiza muito. Pô, eu tenho medo de vendas, eu tenho medo de tomar um não. Meu, você já tá com o método, você já tá com o processo, coloca a cara. Se não tá também, coloca a cara no processo, você aprende. Só pra finalizar essa linha de raciocínio: Wallace, eu não consigo fazer isso. Então começa a agir, ver alguns vídeos que eu ensino bastante sobre vendas de negócios locais. Mas é interessante você começar. Se você não começar, de nada vai adiantar a sua teoria. Processo mais importante já tá claro aqui, só que não sai ainda desse vídeo, porque eu vou ensinar para vocês o passo a passo inicial aí para você já começar a prospectar e começar a colher aquilo que você está plantando. O processo mais importante é prospecção. E eu nem falo que é venda, porque venda é uma consequência de uma prospecção bem realizada. E se nós já entendemos que prospecção é o pilar mais importante para uma urgência, quanto de tempo você acha que você deveria investir por dia em prospecção? Talvez vocês vão falar 1 hora, 2 horas, 4 horas. E, gente, a realidade é que não existe talvez a resposta, a fórmula ali de quanto tempo você tem que investir em prospecção. Se hoje eu começasse, se eu não tivesse nenhum cliente, se eu trabalho 8 horas dentro da minha urgência, 8 horas prospectando, ou 5 horas prospectando, 3 horas estudando, não existe. Eu acho que cada empresa aí, cada urgência tá em um tempo de fazer aí uma reflexão com o tempo, igual a Eclesiastes, né? Eclesiastes 3. Eclesiastes 3 vai falar assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. É tempo de nascer, é tempo de morrer, é tempo de plantar e é tempo de arrancar o que se plantou. E isso é muito importante. Vai existir um tempo que nós plantamos, vai existir um tempo que nós arrancamos o que nós plantamos, vai existir um tempo de novo que nós vamos plantar, que nós vamos regar, que nós vamos arrancar. Então, para cada urgência, para cada empresa, para cada área da nossa vida, existe um tempo. E nós não podemos padronizar isso. Um amigo meu comprou um curso de gestor de tráfego. Uma coisa que eu fiquei muito triste é que ele
quis ensinar para ele o Ctrl+C e Ctrl+V, e a realidade é que não existe Ctrl+C e Ctrl+V. Você precisa entender as ferramentas, você precisa entender o tempo, você precisa entender o mercado e você precisa agir da forma correta. Você precisa investir um tempo em cima de prospecção. E talvez agora no início você vai investir um tempo muito grande, porque você está com bastante espaço vago dentro da sua empresa e você precisa ganhar dinheiro. Ou talvez sua empresa já está no limite de clientes e você está passando por um processo de transição para agência. E aí você está procurando pessoas para contratar. E aí você vai investir bem menos tempo de prospecção. O que é muito importante você entender é que a prospecção ela dita a regra e a saúde da sua empresa. Se você for um bom prospecto, se você saber prospectar, se você sempre correr atrás dos clientes, se você sempre conseguir alcançar e chamar a atenção desses clientes, a sua empresa e a sua agência nunca vai falir. Porque, gente, é normal hoje você fazer o seu serviço e o cliente ele parar de consumir do seu serviço, isso é normal. Só que quando você sabe como jogar o jogo, você não fica desesperado. Então eu conheço muitas pessoas que abandonaram gestão de tráfego para negócio local, porque falam que os caras são ingratos, falam que os caras não são permanentes e etc. Mas será que fez da forma certa? Será que fez um LTV? Será que conquistou o cara? Será que a gestão de tráfego foi efetiva? Será que o cara tinha um processo de prospecção diária? Se tem pessoas tendo resultados, se tem pessoas colhendo frutos, é porque o negócio é bom. Só que algumas vezes eu não colho os frutos porque eu fico olhando muito pro lado e eu não consigo ver o que acontece nos bastidores. Ou eu fico esperando uma resposta muito imediata, assim, um processo e assim, um método. E aí não dá certo em nada da nossa vida. Então o que vale mais aí? Vale mais você estudar muito como gestão de tráfego ou você ter um conhecimento bom e pleno que gere bastante resultados como prospecção. Sem dúvidas, prospecção. De nada vai adiantar você ser um profissional nota 1000 se você não sabe vender o seu serviço, se você não sabe vender o seu produto, porque a realidade é que tudo é vendas. E quais as vantagens que eu tenho entendendo isso? A grande vantagem que você tem é que você já conheceu 70% do jogo. Para você ter sucesso como gestor de tráfego para negócio local, é saber prospectar, é escolher os nichos certos, é saber vender. E aí, como consequência, você começa a se tornar cada vez mais um bom gestor de tráfego. Você começa a melhorar a sua gestão de tráfego. Você começa a melhorar suas estratégias como gestor de tráfego. Você começa a melhorar o seu processo como agência. Só que você nunca vai conseguir melhorar se você não prospecta os clientes. Eu quero te dar um exemplo. Na primeira semana da nossa empresa, eu estava desempregado. E aí, em 4 dias, eu consegui colocar R$8.000 de caixa dentro da empresa. Por quê? Eu sabia onde prospectar e como prospectar. Isso é muito importante. Só que o que mais tem são gestores de tráfegos perdidos, pegando um pouco de forma de um pouco de forma de outro. Cara, posso te dar um conselho? Escuta somente um mentor, não tenha vários mentores. Eu mesmo tenho um mentor para lançamento. E eu sei que várias pessoas agregam muito em lançamento, mas eu escolhi permanecer no meu mentor. E muitas das vezes você está pegando um pouquinho dali, um pouquinho de cá, e aí tem pessoas que falam que a melhor forma de prospectar é pago, algumas vezes outras pessoas falam que o orgânico, e aí você não sabe para onde atira, e você tira um pouquinho de cada, e aí como você não tem constâncias, você não tem resultado. E aí quando você não tem resultado, você tem uma objeção gigantesca, e nessa objeção você fica com medo e travado. Então hoje, de uma vez por todas, assiste meus vídeos, curte, compartilha, se aprofunda. Se você estiver vendo esse vídeo aí, nós estamos aí com o carrinho aberto para o método de urgência 10K, não perde a sua oportunidade. É um investimento que você vai colher os frutos bem rápido. Então isso é muito importante. É muito importante você escolher um mentor e você se aprofundar nesse mentor. Sabe, onde que eu vejo mais que os gestores de tráfego erram é deixar de lado o pilar mais importante no meu ponto de vista, que é prospecção e vendas. Então eu conheço, gente, gestores de tráfego, cara, nota 1000 mesmo, os caras são bons, os caras entendem muito, só que os caras estão desempregados e vendendo serviço baratinho, porque deixaram aí toda a apresentação e toda a técnica de venda de lado, e eles são ótimos profissionais, só que eles não conseguem participar de grandes times,
eles não conseguem trabalhar em grandes empresas, eles não conseguem cobrar caro pelo seu serviço. Não é porque o mercado não aceita isso, é porque eles não sabem se vender. Isso é muito importante. Então imagina você ser um Cristiano Ronaldo, mas um Cristiano Ronaldo sem patrocínio. Você acha que você ia estar no Real Madrid? Ah não, o Cristiano Ronaldo tá mais no Real Madrid não. O Cristiano Ronaldo tá na onde, mano? Você acha que você está no Manchester United? E não adianta nada disso se você não saber prospectar e se você não saber vender. E isso acontece muito com gestores de tráfego. Fih, vários gestores de tráfego que eu conheço, os caras é Neymar na vida. Os caras jogam muito, jogam liso. Os caras tocam demais nas estratégias. Só que é barato demais, porque não sabe prospectar e nem vender. Então bora lá. Agora a parte prática, tá? Então já pega o papel e caneta. Wallace, como eu consigo organizar isso? Primeira coisa que você vai fazer é criar metas. Metas que você consegue executar isso. Então criou as metas todos os dias, executou com constância. Não seja, gente, ó, lembra do que eu falei para você de Eclesiastes 3. Não seja um desesperado. Ah, se prospecção é a coisa mais importante, eu vou fazer isso, eu vou virar à noite. Não, não faça isso não. Entenda o tempo da sua empresa, entenda a necessidade da sua empresa e não vá afobado. Joga leve. Criou as metas. Então o que é uma meta? Meta é o objetivo a ser realizado. Só que essa meta não é no mês. Essa meta precisa ser diária. Então cria a meta diária. Por quê? Algumas vezes você cria a meta do mês, você fica procrastinando demais. E aí entra naquele desespero antes da prova. Sabe quando você tinha prova? Aí você fica desesperado e você estuda no dia antes. Aí você tenta fazer isso com prospecção, só que não dá certo. Prospecção não é resolver de última hora. Prospecção precisa ser organizada e bem planejada. Guarda isso. Não adianta você fazer de qualquer jeito. Você tem que fazer do jeito certo. De quanto em quanto tempo eu poderia ou deveria fazer a prospecção? Entra muito. Essa é uma pergunta que bastante pessoas fazem. Só que isso entra muito no tempo que a sua urgência está vivendo. Se a sua urgência está vivendo um tempo de transição, eu seguraria um pouco. Mas sempre tenta trabalhar esse lado aí de prospecção e vendas, que é muito importante. Não somente como gestor de tráfego não, você pode também trabalhar eles em outras áreas. Porque se você é um cara muito vergonhoso, se você é um cara muito travado, se você é um cara que tem muito medo do que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar, você não precisa trabalhar isso só dentro da sua empresa, mas você pode trabalhar isso em volta. Então você pode, um exemplo, meu sócio, o cara já chegou a vender perfume na rua, mano. O cara já chegou a vender perfume na Praça Santa Terezinha, onde o ego, o orgulho, a vergonha dele não existia, cara. O cara tá vendendo perfume na Praça Santa Terezinha. Precisava? Não precisava. Só que ele fez isso como uma tarefa para ele conseguir vender e ele melhorar a forma de conversar com o público. Então, muitas vezes você pode fazer tarefas como essa. Wallace, existe alguma exceção? Não é bom eu fazer a prospecção? Sim, quando você está com muito cliente, você não está conseguindo nem cuidar dos clientes que você tem hoje. É basicamente você ter plantado muito, você ter colocado muitas sementes na terra. E aí você não está conseguindo dar conta com o seu tempo de regar essas sementes. E aí, como um processo, você continua colocando as sementes na terra, mas você não rega. E essas sementes acabam morrendo, essas sementes acabam não gerando fruto. Isso acontece quando você já está com bastante clientes e você não está conseguindo dar conta desses clientes. E você continua plantando, tentando colher. Aí quando você vai ver um fruto que estava podre acabou estragando todo o processo de colheita. Então isso é muito importante. Muito importante você valorizar o nome da sua empresa, você valorizar principalmente o seu nome, ainda mais se você trabalha somente em um segmento. Um jeito muito errado que eu vejo gestores de tráfego que trabalham para negócios locais é atirar para todo lado e não ser constante. Isso é um jeito muito errado. Então os caras não são constantes, os caras não seguem o script, os caras não seguem o método e atira para todo lado. E aí sabe o que você está fazendo? É jogar com a sorte. E sempre quando você joga com a sorte, você nunca tem controle. Quando você não tem controle, você fica Deus do Ará. Você fica dependendo de uma provisão, você fica dependendo aí de uma ajuda, você fica dependendo porque você não sabe jogar o jogo e para você é chutar e rezar para que acerte o gol. Na verdade não é assim. Na verdade existe uma forma de você chutar, existe uma forma de você mirar a bola, existe uma forma de você fazer a bola com efeito. E aí quando você conhece tudo isso fica bem mais fácil. E você não fica dependendo da sorte, você não fica dependendo do acaso. Porque você já entendeu o processo.
E a grande dica aí, seja constante, quebre os seus medos, vá para cima. O coração da sua empresa não é ser um 10/10 como gestor de tráfego, mas é ser um bom prospector e um bom vendedor. E agora, ó, para você começar a praticar agora, escolhe um nicho, monta uma mensagem e entre em contato com os caras. Galera, se você gostou desse vídeo, faz o seguinte, curte, compartilha, segue a gente no YouTube, segue a gente no Instagram e até mais.